pessoal, sejam bem-vindos ao BMX Talks. Eu sou o Fred Almeida. Eu sou a Elaine Souza. E hoje estamos aqui para falar sobre comunicação simples, de uma maneira que o seu cliente entenda. Depois a gente vai fazer a variável disso aqui, que vai ser comunicação simples para os advogados, que nos foi pedido. Mas hoje nós vamos falar para o corretor, ou para você que tem qualquer tipo de negócio, como se comunicar de uma maneira simples que o seu cliente entenda. E é legal falar isso no mercado de seguros, porque o mercado de seguros tem o segurez, né? Tem aquela complexidade. E às vezes parece que, se eu falar mais tecnicamente, eu vou impressionar ali meu cliente. Exato. Será, gente? Não é sobre isso, né? Vamos nessa? Bora. Bom, o primeiro ponto a trazer é: comunicação é sobre o que o outro entende e não sobre o que você fala. Exato. Então essa coisa de eu quero falar, porque o ser humano vai parar nesse lugar, né? O ego te leva a querer parecer muito técnico, ou até às vezes querer valorizar o produto porque ele vale mais, de falar difícil. E isso não vai te ajudar no processo de venda, certo? Temos aqui do nosso lado uma pessoa que faz isso com maestria, que é a Elaine, né? É isso aí, eu tento me adequar ao cliente ali, gente. Então, se a gente vai num cliente corporativo, óbvio, né, que a regra vai ser outra, e aí a gente tá falando geralmente com um diretor financeiro, pessoal do RH. Então, a linguagem técnica, ok, porque eles conhecem, já é o dia a dia, né, desse pessoal. Exato. Agora, você usar uma linguagem técnica com o vizinho da minha mãe, que pediu pra eu cotar um seguro de auto, né? Não precisa nem ser tão simples, mas de repente você pega uma empresa aí com 3, 4 vidas, né? Um PMEzinho. E no próprio segmento, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, muito com transporte, né? Você tem que saber adequar a sua linguagem. Tem transportadoras que você pode falar tecnicamente de questões de documentação, você pode falar de direito de regresso e tudo isso. Tem transportadoras que não é fácil, você tem que falar. Sim. Porque é uma obrigação sua, né? Explicar todos os pontos daquele contrato. A pólice de seguro é um contrato, né? Mas de que maneira você faz a pessoa entender aquilo? É aqui que começa a mágica. Sim. Então, adequar a linguagem de longe é a nossa segunda dica. A primeira é: comunicação é sobre o que o outro entende. Isso. A segunda é: adeque a sua linguagem. Não use termo técnico quando não é para usar e nem seja simples demais quando não é para ser também. Vai precisar ter essa sensibilidade, né? Com quem eu tô falando ali? E aí, de repente, vocês falam, mas e o transportador? Como é que vocês passam essa informação para o transportador? Como geralmente sou eu que tô lidando sempre ali com os transportadores, eu uso exemplo. Sabe? Quando você usa o exemplo, de repente tem um documento para falar, é um documento muito difícil, a pólice chama RCTRC, RCFDC. Você vai falar essas siglas, ele vai falar, o quê? Então, assim, simplifica, né? Entende o seu público ali e simplifica isso para ele, que é muito melhor. Eu gosto do exemplo bíblico, né? Jesus Cristo falava por parábola. Às vezes a gente não entendia a parábola, né? Até hoje talvez não entenda muito. Então. Mas é possível fazer isso. E usar, de preferência, exemplos da vida da pessoa. Então, se a gente está falando com um transportador e é alguém que a gente sabe que também dirige caminhão, que tem essa pegada, é muito legal que eu consiga usar exemplos da vida prática. Exato. Se eu vou falar de cobertura, se eu vou falar de alguma exceção, eu tenho que buscar exemplos que estejam ali orbitando onde aquela pessoa está. E é difícil fazer isso, porque depois, no momento seguinte, você está numa ligação falando de seguro de um outro ramo, muitas vezes, com pessoas de outros segmentos. Exato. Né? Então, a gente fala aqui que a gente tem que virar chavinha. Você vira Vou virar chavinha. Mas eu acredito que uma boa cultura geral, realmente, ler de tudo, conhecer sobre tudo, também vai te ajudar. As parábolas os exemplos, né, são maravilhosos. Uma outra coisa que eu gosto muito é trazer casos reais. De preferência, casos atuais. Então, no momento que nós estamos fazendo esse vídeo, nós estamos passando pela tragédia, né, da região sul aqui no Brasil. Isso é uma coisa que está muito viva na cabeça das pessoas e a gente tem acompanhado, né, como num dia a vida está de um jeito, no outro ela está de outro, e seguro é muito sobre isso. Né? É inesperado ali, né? Exatamente. Levar as pessoas a se colocarem naquela situação para que elas enxerguem é um caminho muito válido para que você consiga comunicar, por exemplo, o que são as coberturas, qual é a relevância, e até para falar de valor e preço, né? Sim. Como o valor que aquele produto tem é infinitamente maior do que o preço, certo? É isso aí. Tem uma que eu acho que é a sua cara, nossa última dica: ser espontâneo. Eita, sou demais, gente. Essa é muito boa. Com tudo, né? Na verdade. Eu acho que quando você é espontâneo, você passa um pouco de verdade também, né, pro cliente. Teve uma vez, foi até com uma estagiária nossa,
ela falou assim, fulana já te ligou 3 vezes. Eu tinha acabado de chegar do almoço, ela falou, fulana te ligou 3 vezes. Aí eu falei, nossa, como assim? E ela falou que inclusive te mandou WhatsApp. E aí eu olhei e falei, meu Deus, eu esqueci da mulher. E aí eu não pensei 2 vezes, eu liguei e aí eu falei, fulana, me perdoa, esqueci completamente de você, você acredita? Mas vamos lá, vou resolver agora o seu problema. Eu lembro dela olhar pra minha cara e fazer assim... Você falou que esqueceu da mulher, assim, na maior cara de pau. Né? E hoje essa cliente, ela é nossa cliente até hoje. E eu acho que é um pouco disso, assim, tem um pouco de verdade ali. Eu esqueci, é uma correria, esqueci. Não recomendamos. Não recomendo, mas eu quis passar um pouco do quanto você ser espontâneo ali, te ajuda ali, tem um pouco a ver com a verdade também. Claro, estamos falando aqui de uma zona extremamente perigosa, por isso que a nossa estagiária torceu lá o nariz, né? Até porque a regra é não esquecer. Mas assumir os seus erros eu acho que é uma coisa muito válida. Eu errei aqui. Eu tinha que ter te passado isso aqui. Tinha que ter te ligado ontem. Você me descobriu. Isso eu acabei de fazer aqui na advocacia. Pessoal, me enrolei. Perdi totalmente a mão aqui do prazo que eu tinha combinado com vocês. Me perdoem, não vai acontecer novamente. Só que conta ponto. Eu vou fechar com uma história nossa aqui de um telhadista. A gente contratou um telhadista. E tinham 2 telhadistas, tá? Tinha um cara que era reconhecidamente muito bom. E esse outro que também tinha boas recomendações, mas a gente ia testar. E aí a gente testou e o telhado que o cara fez não funcionou. Não deu bom. Não adiantou, não ficou bom. Mas havia um ponto. Este cara me respondia rápido, me respondia sempre, e ele voltou lá 10 vezes. Todas as vezes que a gente precisou. Ele voltou as 10 vezes. Sim. Bom, era um telhado pequeno. Quando a gente foi fazer um telhado grande, qual seria a dedução natural? Não vou nunca mais ligar pra ele. E aí, eu lembro que a gente conversou e falou, mas vamos nos lembrar do seguinte, ele dá retorno. Esse cara sempre esteve aqui quando a gente precisou. Então vamos dar uma chance, porque às vezes mais importante que o resultado final é o processo, né? Porque o resultado vai chegar. Sim. Ele se mostrou capaz de fazer telhado. Ele arrumou o telhado, tá, gente? Ele arrumou. Mas ele se mostrou que, ele conseguia. Sim. Só que naquela primeira ocasião, as coisas não tinham saído como a gente esperava. E quem mexe com obra sabe que obra nunca sai como esperado. Qual foi o grande ativo? Este cara sempre esteve presente, sempre retornou. Então, Alexandre mandou muito bem. E aí, de fato, o telhado grande que ele pegou para fazer não teve nenhum imprevisto, ficou excelente. Então, essa credibilidade de estar sempre disponível e de ser espontâneo, de falar a verdade, isso conta muito ponto. Certo? É isso aí, gente. Muito bem. Esperamos ter colaborado aí com a sua comunicação simples e efetiva. Vamos bater bola sobre esse assunto, né? Vamos. Comenta aí com a gente. Manda aí se vocês tiveram algum caos. Isso, conta suas histórias aí. Depois a gente faz outro podcast trazendo Boa. as histórias. Valeu, beijão, galera. gente. Tchau, tchau.